Mas estavas a falar das dicas de segurança. O que foste dizendo durante a meditação teve ressonância em mim. Uhum, Agora, houve algo que tu disseste que me deixou a pensar sobre a questão das dicas de insegurança no ambiente. uhum, Faz sentido, mas daquilo que vai sendo a minha experiência, a maioria das dicas de insegurança decorrem não de pistas no ambiente, mas de crenças, histórias, narrativas internas. uhum. E muitas vezes, para mim, a dificuldade está nesse equilíbrio entre a leitura de pistas de segurança no ambiente, pistas de segurança internas e pistas de insegurança internas. Uhum. Não sei se conversaram um pouco já sobre isto, não? Eu acho que vem tudo a propósito, independente, eu acho que vem mesmo muito a propósito desta sessão. Então, nós podemos ter pequenas dicas de insegurança vindo do ambiente, não é? Por exemplo, para mim, o barulho dos aviões a passar não traz um sentido de à vontade no meu sistema. Antes, pelo contrário, deixa-me um bocadinho, há uma certa ativação. Então, eu posso ter isso em conta, que há aqui essa dica de insegurança, mas também não estar durante a meditação a pôr tanta atenção que só ouço o avião, não é? Então, há muito mais que está a acontecer no meu meio que são dicas de segurança do que essa de insegurança. Ora, se eu tiver um trauma associado a aviões e passa um avião que é um pouco mais ruidoso do que o outro, essa dica de insegurança, que ainda é relativamente pequena para o meu sistema, pode ter um impacto enorme. E a pessoa que está ao meu lado, depois na meditação, diz: Tu viste bem o avião, aquilo parecia que ia cair em cima de nós. E a pessoa ao lado diz assim: Hã? Avião? Tipo, o sistema dela nem registou a passagem do avião. E aquilo para mim deixou-me à beira de um ataque de nervos. Então, aqui eu posso, mesmo na minha relação com as dicas de insegurança, notar que vêm do exterior, notar que elas têm um impacto em mim e também já poder fazer esse avaliar, espera aí, esta resposta é necessária para o que está a acontecer ou se calhar o meu sistema nervoso está a responder com mais ativação do que é necessário para a situação. E para alguns de nós isto é muito importante, para alguns de nós, especialmente quem teve muito tempo na ativação de muita ansiedade, às vezes o sistema pendula para o oposto de querer fechar e começa a desconectar, de reconhecer que há agressões. Estás a ver? Não está muito sintonizado no que é que lhe está a acontecer e às vezes mete-se em sarilhos, põe-se mesmo em situações de perigo que poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse um bocadinho mais sintonizada. Então isto foi o desfazamento com dicas mesmo de insegurança que podem nos estar a deixar mais agitados do que é necessário, que muitas vezes estão aliadas, e aí já vem outra coisa, a dicas de insegurança produzidas pelas minhas próprias crenças. As coisas que eu me digo. E era isso que estavas a dizer, não é? Que, bem, mas muitas das dicas de insegurança que eu noto vêm de dentro e eu, quando eu digo, imagino-te a dizer vêm de dentro, estou a imaginá-las a serem produzidas aqui pela caixa de pirulitos. Completamente, sim. Esta produção de dicas de insegurança da caixa de pirulitos, elas têm as suas raízes numa experiência do sistema nervoso autónomo de insegurança. E se isso repararmos, não adianta entrar em conversa com estas dicas de insegurança a tentar acalmá-las com conversa. Quem já teve insónia reconhece a incompetência da estratégia de diálogo com as nossas dicas de insegurança produzidas pelo neocórtex. Porque as suas raízes são autonómicas, é no sistema nervoso autónomo, são somáticas. Então é preciso descer até esse nível para que as crenças de insegurança
possam-se atenuar. Estás a entender? Porque se ficamos só a este nível cortical, a coisa não vai lá. E quem já fez terapia daquela mais cognitiva, de falar, pode ter feito 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o seu sentido de ansiedade e insegurança às vezes até está pior. Porque arranjou mais razões para se autocriticar e viu ainda mais coisas de errado consigo. Sem exagero, o Woody Allen é um bom exemplo. Okay? O giro é que ele depois faz filmes com aquilo, não sei o quê, aquilo ainda dá direito a gerar uma quantidade de outros benefícios, mas... Ok? E então, não, podemos não só não entrar em crítica e julgamento em relação à nossa produção neocortical geradora de dicas de insegurança e saber, espera aí, isto aqui não é uma coisa que está errada comigo. Também não adianta muito entrar em conversa direta, porque a fundação deste fenómeno é mais em baixo. É mesmo no meu sistema nervoso autónomo. Então, o que é que eu posso fazer? Então, se eu estou, vamos dizer que a dica de insegurança é a tua tendo mais para o simpático ou mais para aquela parasimpático congelamento? Só para eu dar exemplos mais úteis. É que oscila ambas, era preferível que fosse sempre a mesma. Então vamos falar os dois, então vou dar os dois. Então, vamos começar pelo simpático. Se eu estou com o meu sistema nervoso, como é que eu vejo? Estou com medo de não quero ficar muito técnico com isto. Só para termos assim uma ideia, há uma hierarquia no nosso sistema nervoso, para mapear a coisa. Então, nós temos sistema nervoso autónomo, simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele prolonga-se através da coluna, ok? E irradia através da coluna, sim, dorsal e lombar. E vai e cuida muito da respiração, batimento cardíaco, circulação sanguínea, ou seja, é o nosso motor de energia e vai para as glândulas adrenais também, ali cortisol e adrenalina. O seu percurso é essencialmente pela coluna. Então, isso é o sistema nervoso simpático, o nosso ativador de energia. Depois temos o parasimpático, que digamos que é o nosso desacelerador. E o nosso desacelerador manifesta-se de 2 formas muito distintas, ambas produzem desaceleração, mas o efeito que tem no corpo é muito distinto. Porque o sistema parasimpático, ele é através do nervo vago. E o nervo vago tem vou-te chamar de 2 secções, uma dorsal e uma ventral. A dorsal é daqui, vamos dizer, do plexo solar para baixo e a ventral é do plexo solar para cima. Quando estamos em segurança, o dorsal está a cuidar da nossa digestão, estamos seguros, aquilo está ali a gerir da digestão e fazer uma quantidade de coisas. O nosso intestino, o sistema digestivo, é quase um segundo cérebro. Então esse é o seu mundo. Não sei se já notaram, quando estão muito à rasca, há qualquer coisa logo que acontece ao nível digestivo. Eu só de chegar à praia, tenho uma prancha de surf e as ondas estão grandes, dá-me logo a volta à barriga. Fico logo com dores de barriga. Todos os surfistas têm isso. Resposta autonómica, logo ali o dorsal, a dar assim umas voltas. Dicas de insegurança ali a acontecerem. Quando o dorsal apreende muito perigo, quando o sistema nervoso, apreende muito perigo, uma sobrecarga de perigo e começa a haver uma leitura que não há resposta possível, nem de luta, nem de fuga, o sistema dorsal cede a uma função primordial, quando digo primordial, assim, dos primórdios da vida na Terra, que era a única resposta de defesa possível ser o retirar-me, o fechar, o congelamento, o parar qualquer dispêndio de energia e fazer-me o mais invisível possível para até o perigo passar. Essa é a função última do nosso sistema nervoso. Tipo, não há como fugir, não há como atacar.
Então a melhor coisa a fazer é anular-me. É separar-me do meio, porque não há ajuda que possa vir à minha volta, não há quem me possa acudir, eu estou fechado em mim próprio. Então eu estou a imaginar assim, a nossa tartaruga primordial a ver um perigo e encolhe-se na sua carapaça. O meu sogro tinha um cágado, agora lembro-me do cágado. Eu nunca vi aquele cágado atacar. Ou seja, não está no seu sistema nervoso, aquilo não deve ter quase nada de simpático. Parte simpática, só tem dorsal, tipo, há perigo e ele encolhia-se. Por acaso ele fugia, ok, ele ainda fugia, ainda tinha fuga. Mas atacar, eu nunca o vi abrir a boca para atacar. Talvez uma formiga ou outra, mas a sua resposta primordial era de dorsal. Há alturas da vida em que nós estamos mais no dorsal. A história que emerge quando nós estamos mais no dorsal é uma história de eu não sou capaz. Eu não tenho energia. E é uma história de desinteresse pelo mundo. De separação em relação ao mundo. Okay? Os estados depressivos, os estados de burnout, de desalento, muitas vezes têm esse nível dorsal a acontecer. Então, quando estamos no dorsal, é preciso aprender, se fizermos assim uma hierarquia, porque o sistema nervoso tem uma hierarquia, se eu estou muito no dorsal, o meu primeiro passo é passar da tartaruga para o mamífero, ok? É como se aprender a trazer uma certa energia ao sistema com segurança. Daí que há bocado na meditação, se estão a sentir muito colapsados, esticar os braços. Já é trazer uma energia mais simpática. E depois houve aquela coisa de pôr uma mão no peito. Aí já estou a passar do simpático para o meu vago ventral, aquela parte que é ainda sistema nervoso parasimpático, de uma regulação de desativação, de ok, está tudo bem, isto é seguro, há conexão, mas é o mesmo nervo, é o nervo vago, só que ele agora está a ser ativado na sua função ventral, que é o lado relacional. Nós, mamíferos, para nós, essa regulação através do nervo vago ventral, que é o tal aqui do diafragma, do plexo solar para cima, é o que nos dá acesso depois à história de conexão, possibilidade, esperança, bem-estar. Okay? Então, quando nós estamos lá no dorsal, na nossa tartaruga primordial, precisamos trazer energia ao sistema de uma forma regulada, não é de uma forma maluca, não temos que desatar os berros com outra pessoa. Se calhar uma aula de ginástica, uma boa andada na praia, um caminhar na floresta, tudo isso para pôr o sistema nervoso na sua capacidade de vitalidade. Não é? Uma vez que começamos a nos sentir mais capazes a esse nível simpático, começa também a ser possível aceder ao lado ventral, relacional, encontrar segurança na relação primeiro com nós próprios. Autorregulação antes de corregulação com o outro. A pessoa não passa da tartaruga para um mamífero relacional num só passo. Okay? Primeiro a pessoa aprende a estabelecer uma relação de regulação, autorregulação, uma mão no peito, as práticas de autocompaixão, as práticas de meta. À medida que vamos sabendo nos autorregular, mais capazes estamos depois de corregular com o outro, de passar ao mundo mensagens de segurança e conexão. E também de percepcionar do mundo mensagens de segurança e conexão. Porque quando eu estou lá na minha carapaça dorsal, na minha tartaruga interior, eu nem consigo. O sorriso dos outros, a sua simpatia não chega até mim. Às vezes até é uma ameaça. Não me convida a coisa nenhuma. Se eu estou muito na raiva, na luta e na fuga, também não. Não consigo ler as dicas de segurança que vêm dos outros. Então, diria, quando estamos nessa... Notamos que há uma discrepância entre as dicas de insegurança que o nosso sistema nervoso está a ler e a situação em que nos encontramos, que essa ativação não é necessária, o passo é de autorregulação. E eu preciso saber, onde é que o meu sistema nervoso está?
está mais naquele dorsal, na minha tartaruga, está mais na ferocidade do simpático luta-fuga e depois vou então fazer a regulação de acordo com onde é que o meu sistema nervoso se encontra. Se é mais nesse parasimpático dorsal ou se é mais nesse simpático de mobilização para luta e fuga, que neste momento não é de todo necessária. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Então, digamos que estás num dia de agitação e notas que parte da agitação é porque a tua mente está a se ocupar com uma quantidade de preocupações. Não é preciso dizer, não devias estar-te a preocupar tanto, isso só vai trazer mais agitação, mas saber que sim, eu preciso mesmo cuidar de retirar a minha atenção de coisas que me agitam, sem dúvida, e eu diria que social media, Netflix, não é o que traz regulação. Porque muitas vezes fazemos isso. Está tão desconfortável que a pessoa vai buscar um bocadinho de distração fora de si. Há ali uma tentativa de regulação através do exterior. Mas aquela porcaria está desenhada não é para nos regular. Aquela porcaria está desenhada para nos manter exatamente na ativação da dopamina. Ok? Para nos manter no simpático. Aquilo não nos quer no parasimpático ventral relacional contentes da vida, porque aí a pessoa não liga nenhuma para a app, quer é estar com outros seres humanos e sente-se cheio de possibilidades e por aí fora. Por isso, aquilo não é solução. Então, por onde é que eu vou começar a ocupar o meu sistema nervoso com as coisas que lhe dão um sentido de segurança? E, por vezes, há suficiente acesso ao ventral, parasimpático ventral, que é o lado relacional, que eu posso telefonar para uma pessoa amiga e corregular-me, encontrar uma regulação na relação. Se temos essa possibilidade, ótimo. Outras vezes, não nos sentimos capazes de ir ao encontro do outro para corregulação e precisamos mais fazer uma autorregulação com nós próprios. Sim? Que é, se calhar, sentar-me um bocadinho, tipo, ok, eu sei que estou super agitado, mas como é que seria pelo menos pôr a mão no peito e não exigir nada a não ser o convite a só respirar um bocadinho com o que aqui está. Só isso, não pedir mais do sistema do que isso. E ver, olha, o que é que isso traz? Não deu nada. Massagem, vou fazer uma massagem. Não consigo me autorregular, então onde é que estão os meus recursos de regulação a partir do exterior? Se calhar estou numa fase que preciso mesmo de um terapeuta. Preciso de alguém que eu pago para que essa pessoa se porte bem e não importa o quê, ela vai dar-me dicas de segurança e conexão. Porque esse é o papel de um terapeuta. Um terapeuta é alguém que nós pagamos para, por pior que nós possamos nos portar, por mais feito num 8 que o nosso sistema nervoso possa estar, aquela pessoa vai fazer todos os esforços possíveis para dar ao nosso sistema nervoso dicas de segurança e conexão. E às vezes é isso mesmo que estamos a precisar. Porque não temos suficientes referências de corregulação com outros, nem recursos de autorregulação para o fazermos com alguma consistência. Então, pagamos alguém para nos ajudar. É assim que a minha compreensão do papel de um terapeuta mais recente é essa. Eu diria que quase não importa muito qual é a terapia que o terapeuta ou a terapeuta aprendeu, qual é a sua técnica. Pode ser útil, mas eu diria que, a base é, com esta pessoa, o meu sistema apreende dicas de segurança e conexão o suficiente para que isso tenha algum impacto no meu sistema e possa haver ali alguma mudança de regulação em que eu já não estou tão no simpático, já não estou tão naquele parasimpático dorsal. Isso acontece, boa. Agora, se isso não acontece, pode ser o supra-sumo da batatada da melhor técnica do mundo. Mas se com essa pessoa não há alguma corregulação,
eu diria que a terapia não está a funcionar. Mas desculpa, isto já não era da tua questão. Voltando, Rita, aproveitei para fazer a palestra toda à volta da tua questão. Foi ótimo. Isto agradeço. vai ao encontro do que estavas a perguntar? Sim, completamente. Inclusivamente o que estavas a dizer agora em relação à correlação e sim, até este aspecto da questão da terapia que eu enquadro do ponto de vista, muitas vezes, da terapia feita com base nas narrativas, nas histórias, nas crenças que vão sendo desmontadas e muitas vezes, de facto, não traz essa resposta mais do sistema nervoso, portanto, fica isolado, encapsulado ao nível das ideias. Portanto, faz muito sentido. E sabe, isto é importante porque, quer dizer, para já a corregulação é uma necessidade que emerge no dia em que vimos ao mundo e acompanha-nos até ao fim. Ou seja, quando digo corregulação é por um lado, a necessidade, o impulso de sobrevivência e a necessidade de conexão, de nos sentirmos seguros na relação. A minha sobrevivência está assegurada, mas reparem, não é só isso. Nós, quando vimos ao mundo, nós não precisamos só que nos deem comida e agasalho e ficamos bem. Nós precisamos mesmo de corregular, nós precisamos de alguém que nos acolha com uma qualidade de boas-vindas, que nos introduza ao mundo com amor, com gentileza, com amabilidade. Sem isso, a criança não desabrocha. Não, mas infelizmente houve vários estudos nesse sentido, de ver o impacto que uma criança pode estar alimentada, higienizada e tudo, e se não tiver a oportunidade de corregulação, de se sentir vista, reconhecida, amada, bem-vinda, ela murcha e chega mesmo a morrer e o seu sistema até imunitário fica altamente debilitado. Então nós temos uma necessidade enorme de corregulação, de nos sentirmos amados e vistos e reconhecidos e, curiosamente, poder também estender isso ao outro. E muitos de nós não tivemos a sorte de nascer num ambiente que tinha suficiente corregulação. Sabes, muitos de nós tivemos pai e mãe a trabalhar desde praticamente o primeiro, vai lá, terceiro mês, acho que hoje em dia já vai ter o sexto. Ainda bem. Então, muitos de nós não tivemos realmente suficiente corregulação no início de vida para construir uma história de segurança na relação. E o trauma, eu diria que é essencialmente uma experiência de desconexão que se perpetua implícita ao longo de uma vida. Ou seja, a experiência de ruptura foi lá atrás, mas é tão marcante, deixam um vínculo, uma marca tão profunda no sistema nervoso que a nossa sentinela está sempre à procura de dicas que tenham qualquer coisa a ver com aquela experiência. E a menor coisa vai nos trazer respostas autonómicas agora que têm como referência aquela experiência extrema que foi o trauma no passado. E o processo terapêutico, para mim, é exatamente o restaurar dessa segurança na relação. E hoje em dia eu não acredito que isso possa ser feito cognitivamente, falando. Especialmente se o falando não for acompanhado de estabelecer, ir dando ao nosso sistema nervoso as várias dicas que ele precisa para se sentir seguro. E essas várias dicas são o terapeuta, na psicanálise, o terapeuta nem olha para o cliente. O terapeuta está atrás e o cliente está deitado. O cliente está numa posição de vulnerabilidade, ok? E o terapeuta está atrás. Então, nós damos dicas de segurança uns aos outros através dos olhos. O nervo vago ventral está logo ligado aos olhos. Através da prosódia, muito antes do que é que dizemos, é o tom da voz,
o ritmo, pois, aquela linguagem sonora não verbal. Pois, que ótimo, sim. Se o terapeuta não tiver consciência de como é que está a transmitir dicas de segurança ao seu cliente, eu tenho fortes dúvidas que aquilo possa restaurar a segurança na relação. Então, nós, entre aqueles com quem vivemos e os nossos filhos e companheiros e as pessoas com quem trabalhamos, se tivermos um bocadinho de consciência do nosso sistema nervoso e das dicas que o nosso sistema nervoso vai dando ao mundo, porque o nosso trabalho é esse, é estarmos sintonizados nesse diálogo do sistema nervoso na sua leitura do mundo e na sua leitura de que é que se passa connosco, podemos ir nos regulando e ser um recurso para o mundo, sabes? Passarmos ao mundo uma mensagem de, ok, isto é seguro. Através da maneira como olhamos, do tom da voz que damos, os gestos que fazemos. Eu sabe, quando vos estou a olhar, eu vou notando as vossas cabecinhas assim, vocês não estão tipo assim rígidos a ouvir-me. Eu vou notando assim, a cabeça mexe e depois faz assim, depois entende. Isto é sistema nervoso a falar. Okay? E se houver alguém que fica muito rígido e a sua cabeça nunca mexe e não há uma mudança no olhar e não há uma mudança nos lábios e não sei o quê, eu tenho o meu sistema nervoso, assim, há um cantinho do meu olho que começa a ler, há aqui qualquer coisa há aqui uma insegurança, sabes? E não é tipo assim, eu reconheço, ok, se calhar alguém que está cansado, não preciso de fazer logo daquilo uma leitura de há qualquer coisa de errado comigo, eu sou um grande chato. Mas é fácil, o sistema, dependendo, de como é que a pessoa se lê e a atenção que dá às historinhas que conta, é incrível como a coisa pode rapidamente, uma dica de insegurança, transformar-se logo no mundo é inseguro e ninguém quer ouvir e isto é horrível. Ok. E com isto são 8h30. Então, se calhar, eu acho que ainda vou falar mais um bocadinho de sistema nervoso na semana que vem. Acho que vou estruturar isto um pouco. Há uma estrutura que eu gosto muito, que a Deb Dana utiliza, em que ela fala assim de 3 princípios. Quando se começa a olhar para o sistema nervoso em termos da teoria polivogal, corregulação, que é esta regulação na relação com o outro, e como o nosso sistema nervoso está sempre a ler as dicas que o mundo nos dá, de segurança e conexão, e as dicas que nós damos para o mundo. Então isso é corregulação. Depois, neurocepção, que é esta coisa fantástica que o nosso sistema nervoso apreende sem que tenhamos consciência que está a apreender. Okay? E, finalmente, a hierarquia do nosso sistema nervoso. Aquilo que eu estava a dizer, que temos o simpático e depois o parasimpático vagal, que é o lado da relação, o simpático luta e fuga e o parasimpático dorsal, que é já o congelamento, a imobilidade. E pronto, e há uma maneira de começar a entender, e acho que hoje já falámos disso, da relação entre estes 3 princípios do nosso sistema nervoso.